Boa tarde, amigos. Então vamos para o segundo vídeo, né, consciência crística sobre as cartas de Cristo, sobre esse assunto, que são vídeos curtos, né, de menos de 15 minutinhos. E no próximo nós terminamos, eu vou seguir, porque terminou assim, eu estava gravando, quando vi acabou o tempo da máquina, não deu para mim concluir. Mas nós terminamos aqui naquele, nós estávamos conversando com a pessoa, né, que nós temos que controlar o ego. Nós vamos falar aqui de ego, que nós vamos controlar, e aqui nós falamos para ela que nós, né, para ela não pensar que a gente está querendo ter alguma vantagem sobre ela. Nós vamos falar que nós estamos usando um método, né, experimentando para que haja uma conciliação entre nós. Então vou usar menos ego da minha parte, né? Mas antes eu queria pedir a vocês, ó, esse vídeo é muito interessante, importante, essa consciência nesse momento, né, pelo momento que a humanidade, que todos nós estamos passando, de transformação e de tantos problemas nos relacionamentos amorosos, todos os tipos. Por quê? Por causa desse ego, em todas as causas da humanidade. Nós vamos entender como que nós vamos nos melhorar, né? Nos melhorar nós, para a gente se relacionar melhor com as pessoas, né? É uma mudança que tem que haver em nós. Então, assim, curtam esse vídeo, compartilhem, se inscreva no canal, para o canal crescer. Então, vamos seguir aqui. Segundo que a gente... Vamos continuar, porque esse é o vídeo 2 do ego, né? Como diminuir o ego. Então, nós vamos falar com a pessoa que nós estamos usando um método, né? Para ela não pensar que a gente está querendo levar vantagem sobre ela, né? Então, a gente vai parar, né? Então, a gente vai começar a escutar melhor o outro, né? Vai partir da nossa parte, né? Então, para haver uma conciliação verdadeira e mútua e perdão, mas se a gente se recusar a fazer isso, né? Se a gente querer ganhar pontos, se a gente recusar a fazer isso, então causará uma rejeição magnética e emocional na outra pessoa, né? E são resíduos energéticos. Todo o seu sistema corpo-mente, coração, cria uma rejeição nas nossas células. Se a gente rejeita, né, essas coisas, a gente causa essa rejeição no outro, também não é uma coisa boa, mas se nós estamos nos prejudicando, isso causa problemas nas nossas células, é onde causa muita doença, a gente perde no genoma. Tem um genoma humano que a gente causa a doença ao nosso gene, né? Então, disso tudo, as pessoas manifestam doenças, né? Essa rejeição, nessa briga, nesse conflito que há sempre nos nossos relacionamentos. Isso guarda um resíduo negativo nas nossas células, né? E o que mais tem por aí, sabe, né? O terreno de toda a medicina psicossomática, né? As pessoas continuamente julgam os outros e mantêm a mente totalmente fechada a respeito do seu próprio papel no conflito, né? A gente condena o outro, critica o outro, mas a gente nunca percebe nada em nós, né? Nós não temos defeitos, só o outro. E isso é muito negativo para nós, né? Então, a gente mantém a mente totalmente fechada a respeito do nosso próprio papel no conflito, e nós acabamos por experimentar algum tipo de colapso quando a gente faz muito, se fecha muito nisso, né? Radical na nossa estrutura física e emocional. É onde se diz que psicossomático nós manifestamos a doença, porque quando a gente tem culpa, quando a gente julga o outro, quando a gente condena, quando a gente critica, nós causamos doença aqui, na nossa célula, no nosso gene. Então, se elas podem monitorar, se nós podemos monitorar e trabalhar sobre essa tendência de exercer o controle, né? Eu falo tanto na primeira, segunda e terceira pessoa. Essas pessoas podem, né? Parar de controlar, exercer o controle, parar de julgar os outros, se ausentar de si mesmas e toda a responsabilidade. Então pode dar à sua alma o domínio da personalidade, né? Se a gente parar de fazer isso, nós vamos dar o domínio da nossa alma, nossa personalidade, e o colapso desaparecerá na medida que a gente for largando esse ego, parar de controlar. Que pessoas que controlam, elas têm doenças, diabetes, por exemplo, pessoas assim que gostam de controlar a situação, manifestam diabetes, tem outras doenças também. Então, a gente pode falar uma hora dessa sobre doenças do sistema, né, que o corpo explica, assim, por que a pessoa tem aquela doença, segundo os seus comportamentos. Então, nós precisamos tirar os véus, né? E como o nosso ego gera doenças do corpo, entender por que está doente. Então, Então, a gente vai entender por que a gente está doente, uma vez que, né? Que a gente causou isso psicossomaticamente, uma vez que a gente entende isso, né? Então, se durante um conflito, com a outra pessoa, a gente der um tempo, um espaço, né? Encontrar somente
não encontrar, né, para não encontrar-se uma teimosia, uma resistência na forma da contínua afirmação de sentimentos, pessoas ofendidas, então, para não ofender a pessoa. Então você está lidando com cegueira, né? Uma cegueira espiritual. Se você não fizer isso, não der um tempo, não se afastar, não repensar, não, talvez ela tenha razão, entender ela com amor incondicional, é isso que nós temos que fazer, né? Então, o ofendido, então, se o seu sentimento ofende a pessoa, então você está lidando com uma cegueira egocêntrica, você está pensando só em você. Então, a única coisa que a gente pode fazer aí é rir e se dar por vencido, né? E seguir adiante, seguindo o seu caminho. Se a gente fizer tudo o que a gente fizer também, a pessoa não quiser entender, nós temos que seguir nosso caminho, fazer o quê? Né? Mas compreenda que o ego dela a controla. Nós temos que entender que se ela não entendeu entendeu tudo que a gente fez por ela, tentar entender assim, ela não entender, então a gente vai entender que ela está controlada pelo ego dela, que é muito ruim, né? Mas nós precisamos vencer essa batalha nossa, né? Não vamos nos deixar bater. Então, então você pode ter sido vencido, nós podemos ter sido vencido, mas nós obtivemos uma vitória sobre nós mesmos, né? De introduzir vibrações negativas no nosso próprio sistema, nas nossas células, né? Corporal, no nosso gene, manifestar doenças. A gente evitou isso com a nossa atitude. A gente não inseriu vibrações negativas em nosso campo de consciência, que para não causar, né, nenhuma decaída. Então, né, para não causar nenhuma decaída, né? Isso já estou mudando de assunto. Nunca diga a essa pessoa que ela não quer dizer o que ela realmente está dizendo. Então, o que ela não quer se sentir assim, isso é uma violação da dignidade, né? Porque se ela está sentindo sentimentos, como nós vamos negar o sentimento dela? É muito ego da nossa parte. Nós não podemos dizer isso. Então, porque ela está rejeitando humana? Porque você está rejeitando a humanidade dela, a humanidade dessa pessoa. Então, nós podemos perguntar, se realmente ela quer dizer de um outro jeito, nós vamos perguntar. Se realmente ela quer dizer o que ela está dizendo. Se a resposta dela for sim, então isso deve ser aceito por nós. Então a discussão deve continuar daí, a partir desse ponto, né? Então nunca ignore o que o outro está tentando dizer. Vamos ouvir bem, com os dois ouvidos, e falar menos o que ele está dizendo, porque que ele não quer. Se a gente não tentar entender, porque a gente não quer enfrentar o que está sendo dito, e aí o seu ego marca ponto, o nosso ego marca ponto, não a nossa alma. Se a gente não quiser ouvir, né? Então, seja corajoso, escute com os dois ouvidos abertos, bem abertos, sempre falo, né? Então, receber a verdade por trás das palavras. Devemos aceitar a realidade de uma pessoa, né? Já estejamos ou não de acordo. Ainda que o aspecto ajuste, ainda mais que o aspecto nos assuste, né? Ou nos desagrade, porque não conhecemos todas as circunstâncias daquela pessoa, a partir da qual a consciência dela se formou, a consciência humana, tenha se desenvolvido até a sua forma atual. Se julgar, criticar, condenar, erguerá entre você e a pessoa uma barreira que não será removida, porque você deseja esquecer tudo que é negativo nela. E você deseja esquecer tudo que é negativo nela e que volte a ser amigos no futuro, que é isso que a gente tem que tentar fazer. Isso serve para todos os relacionamentos amorosos, pais e filhos, amigos, no trabalho, em tudo. Então, aquele que não rejeitar, sem se dar conta, ficará com sua consciência como base por fora, discórdia, né? Ficará como assim, se a gente rejeitar, a gente vai ficar com isso na consciência, né? Com uma base para discórdias futuras que crescerão e não vão importar mais que o afeto, mais que um relacionamento, mais que o amor que existia ali, né? Mais que o carinho, mais que tudo que é bom. Então no futuro você diria coisas como que diriam
no seu descontentamento encoberto, porque a gente não vai saber, vai ser uma coisa na consciência que a gente não vai se dar conta, mas vai estar lá batendo inconscientemente. Então vai ser uma desconfiança secreta que nós vamos ter no nosso inconsciente, né? Em lugar de aceitar as suas fraquezas com amor, nós temos que aceitar as fraquezas com amor do outro e tentar entender e tentar ajudar, né, a pessoa a trabalhar com isso e superá-las, né? Então nós colocaremos em guarda contra nós essa pessoa. Então ela não vai confiar em nós completamente, porque o ego dela terá mantido uma batalha secreta, assim como nós também talvez, né? Mas mais da parte dela, vai manter uma batalha secreta contra nós, a nosso respeito, né? A qual nenhum de nós terá consciência, nem eu nem ela. E sempre evitar, né, de julgar e condenar. Do contrário, o amor pode se transformar em ódio e nós precisamos lembrar que a nossa vida está na consciência, no qual os nossos pensamentos e os sentimentos estão depositados. Como se fosse uma caixa forte. Então nós devemos deixar que o amor e a aceitação seja como o aço que é feita a caixa. E quando encontrar uma pessoa com quem a gente se sinta atraído, mesmo que por simples amizade descobrir que há elementos, né, que nos contrários à nossa vontade, que nos desagrada, nós vamos tentar entender aquela pessoa, né? Por que ela tem aquilo, aquela contrária? Nós vamos entender com amor incondicional e vamos amá-la. É meio assim, né? Estranho isso, é ser muito santo, mas não é. É vencer o nosso ego. Então a gente vai permanecer em contato com ela e vai aceitar, né? O passado dela, tudo que tem de negativo, a gente vai aceitar. Essa nossa aceitação não vai trazer rejeição e a gente vai ter aí um bom relacionamento. Então, a partir de uma perspectiva de aceitação amorosa, nunca podemos acusar a pessoa que ela está impulsionada pelo ego. Nunca podemos falar isso, jamais. Pode ofendê-la, né? Então, todos os seres humanos têm ego, e nós temos também. Todos são impulsionados pelo ego. E é preciso um ego forte para vencer na vida. Nós não vamos matar o ego, nós vamos apenas nos controlar nos relacionamentos. Então, o próximo assunto é para o terceiro vídeo. Eu queria falar por esse vídeo, são vídeos curtos. Então, continua terceiro vídeo. Então, se inscrevam e curtam o canal, meus amigos, e compartilhem. E dê um like no vídeo. Próximo vídeo, 3. A gente continua sobre esse assunto. Uma boa tarde a todos.